número 577. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares faltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus
desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não flore e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os que eram seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude de graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é o que revelou. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: então quem és? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que nós demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então João respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem os profetas? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes a correia das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar nessa noite. Eu quero chamar para estar orando por nós auxiliar Sérgio, vem cá, irmão Sérgio, em nome de Jesus, orar pelas nossas vidas nessa noite. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Altíssimo Deus e soberano Pai, mais uma vez ao Senhor Jesus Cristo, nós elevamos a nossa voz em oração ao Senhor, para te agradecer, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos concedido, por o Senhor ter poupado as nossas vidas, meu Pai, pois é um motivo de nós estarmos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos ensina, Senhor, a andar na Tua presença, em comunhão contigo, no temor da Tua palavra. Fica conosco, Senhor, nos dá um culto alegre na Tua presença, Senhor, e que o Teu nome nesta noite, mais uma vez, seja glorificado para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor, que me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Aleluia! Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, vou pedir que você abra sua Bíblia, deixe sua Bíblia aberta. Glória a Deus. O texto que nós lemos, João, capítulo de número 1. Glória a Deus. Nós vamos
começar uma série de estudos dentro dos evangelhos de Jesus. E nós vamos começar pelo o livro áureo da Bíblia, o livro de ouro da Bíblia, que é o Evangelho de João. Por que que o senhor disse que este evangelho, pastor, é o livro de ouro? É o livro áureo da Bíblia? Porque este evangelho, meus amados, ele é o mais teológico de todos. Ele é o texto bíblico, a narrativa bíblica mais enriquecida acerca da pessoa de Jesus Cristo. Por que que nós dizemos isso? Dentro da bibliologia, nós vemos uma sistemática de estudo com algumas divisões. Por exemplo, a Bíblia é dividida em quantas partes? Em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Tá certo? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela tem as suas subdivisões. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Nós temos também os livros históricos, que são narrativas que aconteceram na nação de Israel. Nós temos os livros poéticos, que são os livros de Esté, Salmo, Jó. São livros poéticos, Cantares, Provérbios, Eclesiastes, eles são livros poéticos. Mas também temos os livros proféticos, né? E os livros proféticos são divididos em duas partes, em profetas maiores e profetas menores. Nós também temos no Novo Testamento essa divisão, tá certo? Nós também temos a divisão histórica do Novo Testamento, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos. Nós também temos as cartas paulinas, que são ensinamentos doutrinários para a igreja. Nós também temos a narrativa dos evangelhos, que são 4 evangelhos, 3 são sinóticos e um que é diferenciado, que é o Evangelho de João. Nós também temos um livro profético no Novo Testamento, que é o livro do Apocalipse, tá certo? Então, os evangelhos do Novo Testamento, eles abrem esse ensinamento, esse estudo para nós. E cada evangelho, irmãos, eles têm um objetivo. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, para que os judeus pudessem compreender de maneira, por assim dizer, hebraica, judaica, a pessoa de Jesus. Então, quando você olha a narrativa de Mateus, Mateus ele tem a preocupação de não usar o nome de Deus muitas vezes. Por exemplo, o reino dos céus, ele sempre usa essa expressão, porque é chegado o reino dos céus. Então, ele tem uma preocupação porque a escrita de Mateus é voltada para os judeus. Nós temos o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele tem uma linguagem mais romanizada, é mais voltado para os romanos, para que os romanos pudessem entender e compreender quem era a pessoa de Jesus. Nós temos o Evangelho de Lucas, e Lucas talvez seja o único gentil a escrever um livro na Bíblia. Por quê? Porque Lucas era grego. Então Lucas, ele escreve a sua narrativa, e se você for prestar atenção logo nos primeiros versículos do Evangelho de Lucas, ele está escrevendo um tratado, ele está escrevendo uma confissão, ele está escrevendo uma carta de defesa, ele está escrevendo argumentos acerca da pessoa de Jesus. Então o Evangelho de Lucas, ele é voltado para os gentios. Ele não é voltado para os judeus, ele não é voltado para os romanos somente, mas ele é voltado para os gentios, ou seja, ele tem uma linguagem mais abrangente, mas uma linguagem continental. Só que quando a gente pega o Evangelho de João, o Evangelho de João, ele é diferenciado. Você pode prestar atenção você lendo os evangelhos. Geralmente, Marcos narra alguns acontecimentos que também estão relatados em Mateus e Lucas, e assim consecutivamente. Mas João não. João não se preocupa muito em frisar em muitos milagres de Jesus. João não se preocupa muito em frisar algumas narrativas que levam bastante tempo. Não. João, ele tem uma linguagem mais universal.
A linguagem de João ela é mais aprofundada. Enquanto a linguagem de Mateus se preocupa em apresentar o Cristo Rei, aquele que veio e trouxe o reino de Deus ao mundo, enquanto Marcos se preocupa em apresentar Cristo como poder e autoridade sobre os demônios, e Lucas se preocupa em apresentar o Jesus que cura, o Jesus que realiza os milagres, João apresenta o Cristo que é enviado de Deus a nós para se manifestar no nosso meio e trazer a graça maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Então o evangelho de João, ele traz essa perspectiva. E João, meus irmãos, ele tem uma visão muito profunda de Jesus. Por quê? Porque na sua primeira carta, João testifica de Jesus dizendo que ele viu, tocou, os seus braços o abraçaram e ele esteve com ele. Então, João tem muita prioridade, João tem muita propriedade para falar acerca da pessoa de Jesus. E olha como é que João, meus irmãos, ele começa esse argumento, como é que João começa essa narrativa? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele se preocupa em apresentar o Cristo divino. Por que isso, pastor? Nesse período aqui em que este evangelho foi escrito, foi por volta do ano 98 da era cristã, um grupo chamado de gnósticos havia promovido muitas cartas, muitos evangelhos falsificados, chamados pseudepígrafos. Ou seja, esses evangelhos eram enganosos. Então tal que a gente ouve muito falar por aí, o evangelho de Pedro, o evangelho de Filipe, o evangelho de Judas, o evangelho de não sei quem mais lá. Ou seja, muito evangelho falso. E eles colocavam o nome dos apóstolos. E João, no ano 96, ele sai da prisão da ilha de Pátimos e volta para Éfeso. E nessa cidade de Éfeso, ele vai pastorear a igreja dos Efésios. E é muito provável que os irmãos tenham pedido a João para que transcrevessem a sua experiência de ter convivido com Jesus. Acredito que aqueles irmãos estavam tão ansiosos para ouvir as experiências de João, que eles pediram a João: João, fala para nós, João, como é que foi essa convivência com Jesus, como é que foi andar com Ele, como é que foi falar com Ele, como é que foi colocar a cabeça no ombro dEle, como é que foi ouvir a voz do Mestre tão intimamente, João. E João, ele transcreve, meus irmãos, essa carta, esse testemunho, este evangelho, de uma forma tão poderosa, que ele inutiliza a visão gnóstica. Enquanto os gnósticos diziam que Jesus era apenas Deus, ele não havia se tornado carne, João vai e diz assim: nada disso, ele era o Verbo, estava com Deus, era Deus, mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então João, ele revela isso acerca do Verbo de Deus. E algumas coisas que nós temos que compreender aqui acerca do Verbo. Primeiro, no princípio era o Verbo. Diga comigo: no princípio era o Verbo. Isso é interessante, irmãos, porque isso parece ser algo tão simples. No princípio era o Verbo. Isso quer dizer que Jesus, ele não foi criado. Isso quer dizer que Jesus, ele não veio à existência, não. Lá no princípio, desde a eternidade, ele já estava com o Pai. Ele já era Deus com o Pai. É por isso que ele é chamado em Isaías, capítulo 9, versículo 6, de o Pai da eternidade, meus irmãos. Isso é glorioso para que nós possamos compreender que Jesus, ele não é um ser gerado, ele não é um ser criado, não. Ele estava desde o princípio da eternidade com o Pai. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós servimos a um Deus, meus irmãos, que é eterno. Nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Hoje eu ouvi uma frase de uma pessoa nas redes sociais dizendo assim: nada do que tocamos é eterno. De fato não é, mas João tocou em Jesus e ele é eterno.
Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Somente aquele que é eterno pode nos conferir a eternidade, meus irmãos. Então, no princípio era o Verbo. A Bíblia diz em Isaías que Deus nenhum se formou antes dele. Antes de mim não houve Salvador. Ele mesmo anunciou salvação e Ele mesmo salvou. Então, no princípio, na eternidade, o Verbo já estava com o Pai. Segundo, o Verbo estava com Deus. Isso João está revelando para nós a Trindade na sua ação. João está revelando para nós que não é apenas a figura do Pai, não, mas é a figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade trabalhando, a Trindade Santa operando em favor da igreja, a Trindade Santa trabalhando em favor da história, em favor do povo a quem Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele estava com Deus. Isso é glorioso para que possamos entender a figura do Verbo. É glorioso que nós possamos compreender, meus irmãos, o tamanho do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por quê? Porque Jesus sofre a dura pena de perder esta comunhão com o Pai na cruz. Não é isso que ele diz? Deus meu, por que me desamparastes? Você sabe o que quer dizer? Estava com Deus. Jesus faz essa oração em João capítulo 17. A glória que nós tínhamos quando eu estava aí. A glória que nós desfrutávamos. Mas ele desceu dos céus, assumiu uma forma corpórea igual a minha e a sua. Levou sobre si os nossos pecados. E como consequência disso, meus irmãos, ele tem a separação do Pai. O Pai é separado dele. É muito incomum nós pensarmos em Jesus como um ser igual a nós, que debaixo das suas unhas havia sujeira, que Jesus também tinha mau hálito, que Jesus também estava propenso a sentir as mesmas dores que eu e você sente, que Jesus também causava preocupação na sua mãe, como nós também quando criança causamos. É muito incomum nós pensarmos que Jesus, glorioso como Ele é, flutuou no ventre de uma virgem. É muito incomum nós pensarmos Jesus indefeso nos braços de uma mulher. É muito incomum nós pensarmos isso, mas Ele fez isso por nós. E Paulo diz, meus irmãos, que Ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Sim, Ele era Deus, mas Ele deixou toda a sua glória para nos dar uma oportunidade. E você está aqui nessa noite por causa desta oportunidade que Ele te deu. É por isso que Jesus pode dizer para você nessa noite: eu conheço as tuas dores, conheço as tuas aflições, eu sou igual a você, eu passei por tudo que vocês passaram. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que Ele sabe te tratar como ninguém. É por isso que Ele sabe trabalhar nas tuas dores e aflições. É por isso que Ele sabe colocar a tua cabeça no ombro dEle e dizer para você: pode chorar, o choro vai durar uma noite inteira, mas eu tenho uma alegria para você. E como se João concluísse essa afirmativa, ele diz: e o Verbo era Deus. Ele não é diferente do Pai, Ele não é diferente do Espírito. É por isso que em variadas vezes Jesus vai dizer: meus irmãos, eu e o Pai somos um.
É Jesus quem diz aos seus discípulos, quando os discípulos, atemorizados ao ouvir que ele vai partir, os discípulos chegam para ele e dizem: agora, será que nós vamos ficar órfãos? Aí Jesus olha para eles e diz assim: de maneira nenhuma, eu vos deixarei órfãos, eu vos enviarei um Consolador, ele é semelhante a mim. Você pode dar glória a Deus nessa noite, meus irmãos? Porque o Espírito de consolação está aqui nessa noite. Uma terceira coisa acerca desse verbo é que esse verbo se fez carne. Diga comigo, esse verbo. Não, mais forte, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Paulo diz a Timóteo que há um que intercede por nós. E Paulo diz assim, meus irmãos, a Timóteo: Jesus Cristo, o homem. Diga comigo, Jesus Cristo, o homem. Isso é magnífico, sabe por quê? Porque a ação de Cristo se esvaziar de sua glória, descer aqui à terra e habitar uma forma corpórea igual a nossa, isso fez com que ele jamais deixasse de ser homem. Quer dizer, pastor, então que Jesus, mesmo retornando aos céus, ele ainda continua sendo homem? Sim, sim, ele ainda continua sendo homem. Por quê? Porque ele assumiu uma forma e ele não pôde mais voltar atrás. Você entende agora a grandeza, meus irmãos? Jesus, ele assumiu a forma humana e ele não deixa mais de ser homem por causa disso. Quer dizer o que então, pastor? Quer dizer que por causa disso ele pode nos transfigurar. Quer dizer que por causa disso ele pode nos transformar para sermos arrebatados no dia do grande arrebatamento. Isso é glorioso, meus amados, para nós. É por isso que Jesus, quando ressuscita, ele pode atravessar uma parede e ele pode permitir que alguém toque nas suas mãos furadas. Não foi isso que aconteceu? Os discípulos estavam lá sentados, reunidos na sala, no cenáculo, e de repente Jesus atravessa a parede e diz para ele: Pai seja convosco, meus irmãos. E eles se atemorizam naquele momento, porque Jesus atravessou a parede num corpo metafísico, ou seja, aquilo que transcende aquilo que é material e aquilo que é sobrenatural. E aí ele chega para Tomé e diz assim: eu não acredito que é o Senhor. Eu vi o Senhor morrendo. Eu vi o Senhor morto ali. Aí Jesus: pode tocar, Tomé, está aqui as mãos, está aqui as chagas, pode tocar, aleluia. Ele se fez carne e habitou entre nós. É por isso que ele está aqui hoje no meio da igreja, meus irmãos. É por isso que o culto é voltado para ele. Bendito seja o seu santo nome. É por isso que a nossa vida deve ser uma expressão exata de louvor a ele. Por quê? Porque ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Isso aqui é tremendo, porque quando eu estava estudando isso aqui, meus irmãos, meu coração ele saltitou, porque ele diz assim: a sua glória como do unigênito do Pai. Diga comigo, unigênito. Essa palavra unigênito é a junção de duas palavras. O único gerado. É o único gerado. Como assim, pastor? O que João está testificando, e ele vai dizer isso lá em João 3,16 também, que Jesus é o único gerado desta forma aqui. De que forma? Igual ao Pai, igual a Deus, magnífico, cheio de poder e autoridade, igual ao Pai. É o único. Não, pastor, mas esses dias eu vi uma fulana dizendo por aí que nós não somos mais pecadores. Não teve aí uma doidinha, não foi que disse? Não foi? Dizer o nome da Priscila Alcântara não, que não precisa não. Mas foi uma doidinha que falou aí: eu não sou pecadora. Eu posso ter sido gerado no pecado, mas eu não sou pecadora. Que história é essa?
Nós continuamos sendo pecadores, redimidos pela graça do Senhor. Mas Ele é o único que não foi gerado em pecado. Oh glória! Aleluia! Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único. Ele é o único. Ele não tem semelhantes a Ele, nada disso. Os testemunhos de Jeová dizem que Ele é um anjo criado de Deus e é o primeiro filho de Deus. Não, Ele não é um anjo. Um anjo não se parece com Ele. O anjo não tem a estrutura dEle. Um anjo não possui a glória dEle. Um anjo não possui a majestade dEle. Porque somente Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Enquanto os adventistas dizem que Ele é Miguel. Não, Ele não é Miguel. Ele não é Miguel. Ele não é apenas um arcanjo dos exércitos do céu. Não, Ele é o Senhor dos exércitos. Não, Ele não é Gabriel. Não, Ele não é o mensageiro do Senhor. Não, Ele é a mensagem viva de Deus. Como é bom falar dEle, meus irmãos. Como é bom falar de Jesus, meus irmãos. É a canção que não se aparta do coração do justo. É a alegria que invade a alma do crente. É a certeza e a convicção da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Quem crê que vai estar com Ele na eternidade, levante a sua mão e dê um glória para o nome dEle. Se for pedir demais, eu queria um copinho d'água, meus irmãos, em nome de Jesus. Queria um copinho d'água só. Então o verbo, ele é gracioso. E algumas coisas do verbo que nós podemos analisar aqui. Olha o que João diz. Ele diz: no princípio estava com Deus, ou seja, Ele é eterno. No versículo 3 João diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João usa duas palavras que parecem ser redundância. Espera aí, quer dizer que então todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, ou seja, por meio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? O verbo de Deus estava em ação, na criação. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa magnífica. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, que pela palavra de Deus nós entendemos que os mundos foram criados. Aí a Bíblia diz em João capítulo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle. Por intermédio de quem? Do verbo. Então quando Deus dizia, haja luz, quem é que ia lá e fazia a luz? Quem é que ia lá e fazia a luz? Quem? Jesus. O verbo em ação. Jesus diz assim: haja separação entre as águas e a terra. Aí Jesus ia lá e fazia a separação. Pela palavra de Deus as coisas foram criadas. Pela palavra de Deus, meus irmãos, nós viemos à existência. Pela palavra de Deus nós podemos estar aqui hoje, porque Ele fez isso acontecer. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Você entende isso aqui? Quem não tem vida não gera vida. Quem não tem luz não gera luz. Isso aqui, irmãos, é grandioso para nós. Por quê? Porque ele diz assim, ó: e a luz resplandece nas trevas. Olha o versículo de número 5, coloca aí. Versículo 5. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Você sabe como é que quer dizer essa expressão aqui no original? Essa expressão no original, no grego koiné, meus irmãos, não é que as trevas não a compreenderam, não. É que as trevas não prevaleceram contra a luz. Você não entendeu, eu vou falar de novo. A luz resplandece em meio às trevas,
e as trevas não tiveram poder para dominar a luz. As trevas do teu coração não têm poder para vencer a luz de Cristo. As trevas que você está enfrentando dentro da sua casa, no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida espiritual, não tem poder para prevalecer a luz de Cristo. O inferno não tem poder para prevalecer. O inferno não tem poder para se sobressair à luz de Cristo. É por isso que somente a luz de Cristo pode tirar a venda dos olhos daqueles que não enxergam. Somente a luz de Cristo pode penetrar as trevas do teu coração e te fazer viver na maravilhosa luz de Deus. Somente a luz de Cristo tem poder para fazer o que nós não podemos fazer. É por isso que essa luz, meus irmãos, quando ela brilha no coração de alguém, esse alguém é transformado pela glória de Deus. É comum nós vemos alguém dizendo assim, mas pintou, bordou, fez tudo que não presta, agora diz que é crente, agora diz que tem a vida transformada. Que arrumação é essa, meus irmãos? É porque a luz de Cristo brilhou na vida daquele que crê. Mas bebia, se drogava, se prostituía, agora diz que é crente, bota uma Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja. A luz de Cristo brilhou sobre a sua vida, meu irmão. Só quem tem a luz de Cristo sobre a sua vida, levante a mão, dê um brado de glória para Jesus nessa noite. Se antes de ser crente conheceu, você me conheceu na carne, mas agora eu estou na luz. Você me conheceu nas trevas e na escuridão, mas agora eu estou no reino da luz de Cristo. Nós somos portadores da luz de Deus nas nossas vidas. Nós somos portadores da luz de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Nós podemos brilhar sobre a vida de alguém. Nós podemos raiar sobre a vida de alguém, e esse alguém ser transformado pela glória de Deus. Que coisa gloriosa é saber que esse verbo é a luz de Deus para nós. Só que João diz assim, João também fala dentro desse epílogo, dentro desse prólogo do seu texto. João, ele traz toda a narrativa. Então tá, irmãos, que o primeiro capítulo é uma expressão de tudo o que vai acontecer. É uma introdutória, uma introdução aprofundada. Vamos ver a ação desse verbo. Vamos ver a ação da luz de Deus ao decorrer dos livros do Evangelho de João. Mas João fala acerca de um homem. No versículo de número 6 ele diz assim: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era, diga comigo, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. João. A palavra João significa misericordioso. E é interessante, meus irmãos, porque esse João aqui, ele foi o primeiro a reconhecer a divindade de Cristo. Ele foi o primeiro a reconhecer a divindade de Cristo. Foi não, pastor, o primeiro a reconhecer a divindade de Jesus foram os magos que vieram do Oriente. Não. Quem se lembra do episódio aqui que João reconhece Jesus? Hein? Quem que se lembra? Vai lá Maria visitar Isabel, não era? As duas lá buchudas, com o bucha pela goela, né? Isabel já com o buchão bem grandão, em tempo do menino nascer. Aí quando, aleluia, aí quando Maria entra na porta, o menino dentro de Isabel começa a pular, começa a glorificar a Deus ainda no ventre. Você pode discordar de mim, meu irmão, mas eu não concordo com o que fizeram esses dias com essa criança de 10 anos, com a criança de 5 meses que mataram, abortaram dentro da criança de 10 anos. Ah, pastor, mas foi por causa de um estrupo. E quem disse que aquela criança não podia nascer e ser alguém para a glória de Deus, meus irmãos? Quem disse que nós temos o direito sobre a vida, meus irmãos? Uma criança de 6 meses reconheceu, aleluia, o Salvador ainda dentro do ventre. Uma criança de 6 meses dentro do ventre
glorificava a Deus, exaltava ao Senhor, bendizia ao Senhor, enquanto Jesus apenas com 3 meses dentro do ventre de Maria. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos, esse homem que era enviado por Deus, João, ele era o profeta, o último profeta de ofício, mas João ele recebe visitas de alguns fariseus para saber quem era ele. E olha que coisa interessante, irmãos, João em nenhum momento traz para si a glória. Ele podia, não podia? Podia. A Bíblia diz que ele ia para os desertos e as multidões os seguiam até os desertos. A Bíblia diz que João Batista tinha uma alta influência com o próprio rei Herodes, para você ter ideia. A Bíblia diz que o João Batista era alguém que confrontava os religiosos e os religiosos abaixavam a cabeça para João. Aí alguém chega para João e diz assim: João, tudo que a gente está vendo tu fazer, eu imagino que tu seja o Cordeiro de Deus. Eu acredito que tu seja a luz de Deus. Eu acredito que tu seja o Messias prometido. É tu, João. Aí João, sem glória nenhuma, eu não. Eu não. Então quem é tu? Tu és Elias? Também não. Tu és o grande profeta anunciado por Moisés? Também não. Quem é tu, João? Eu sou apenas a voz que clama no meio do deserto. Eu sou apenas aquele que está anunciando que o Salvador está chegando. Eu sou apenas aquele que está anunciando que Ele está vindo aí para tirar aqueles que habitam em trevas e levar para a sua maravilhosa luz. Eu não quero a glória que não é minha. Eu não quero viver uma vida que não é minha. Deixa eu te dizer uma coisa, meus irmãos. Você precisa entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Sabe qual é o grande problema da gente? É que a gente se esquece de que nós temos um propósito, que nós somos chamados para algo. E sempre que a gente olha para esse evangelho, o evangelho nos confronta. Porque ninguém, meus irmãos, em volta de Cristo quis roubar para si a sua glória. Ninguém. Ninguém quis se comparar a Cristo. Ninguém. É interessante porque esses homens olham para Cristo e entendem que eles não são o que os homens dizem eles ser. Não. Eles olham para Cristo e dizem assim: não sou eu, é Ele. Eu não estou aqui, aleluia, para ser servido. Eu estou aqui para servi-lo. Eu não estou aqui para ser atendido, não. Eu estou aqui para atender a voz dEle. Sempre que você quer usar o evangelho a teu benefício próprio, você anula o chamado e o propósito de Deus para a sua vida. Sempre que você busca crescer no evangelho, olhar para o evangelho como meio de promoção, você anula o trabalhar de Deus em você. E há pessoas frustradas no nosso meio. Eu conheci um rapaz que ele vivia uma vida terrível, miserável, preguiça, pobre. Ele traía a esposa, levava amante para dentro de casa, era algo terrível. E ele gostava de cantar em serestas, e de repente ele se converteu e começou a cantar nas igrejas. Começou a sair cantando pelas nossas igrejas, e cantava aqui, cantava acolá, e de repente eu comecei a ouvir a esposa dele murmurando. A esposa dele dizia: não, mas ele não tem apoio da igreja. Não, mas ele não recebe uma oferta boa da igreja. Não, mas ele não recebe um salário da igreja. Não, ele quer viver disso e ninguém apoia o sonho dele. E de repente aquele rapaz sai da nossa igreja, vai para outra igreja, e quando eu vejo, ele já está desviado e voltou a fazer tudo que ele fazia antigamente. E aí quando a gente conversa com a esposa diz assim: não, ele ficou frustrado, ele ficou decepcionado, porque tentou entrar na igreja, buscar um meio, uma opção de vida para ganhar lucro, para ganhar notoriedade, para ganhar destaque.
Deixa eu te dizer uma coisa, sempre que você usa o Evangelho de Cristo para ter destaque, sempre que você usa o Evangelho de Cristo para querer se exaltar, você não é levantado por Deus não, você é levantado pelo seu ego. E uma coisa que a gente descobre, meus irmãos, é que sempre que nós somos levantados pelo nosso próprio ego, Ele mesmo nos derruba. Se você quer a ação de Deus em você, entenda que a glória não é para você, a glória é de Deus. Aleluia, Jesus. Entenda que não é você que merece o destaque, é Ele que merece ser destacado na sua vida. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Entenda, meus irmãos, bendito seja o nome do Senhor, que quem está para servir no reino, quem está para viver para o reino, esse tem autoridade de Deus. Enquanto os fariseus queriam destaque, enquanto os fariseus queriam que o povo olhasse para eles e dissessem: eles são o guia do povo, João Batista está dizendo: eu não sou a luz, eu não sou o cordeiro, eu não tenho poder para perdoar, eu não tenho poder para batizar com fogo, mas vem alguém que é antes de mim e depois de mim, ele tem autoridade e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, glória! É esse João que diz, meus irmãos, importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça. Se você não der glória a Deus, eu vou ficar aqui até meia-noite. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, e você diminua, diminua. Enquanto nós vamos diminuindo, meus irmãos, enquanto vamos diminuindo, Ele vai crescendo, Ele vai aparecendo, Ele vai tomando de conta da nossa vida, até que o mundo olhe para nós e diga: não é mais Ele, mas Cristo habita em nós. Diga comigo: Senhor, não, mais forte, Senhor, que eu diminua. Não, mais forte, que eu diminua e a tua glória cresça sobre a minha vida. Quem quer a glória de Deus sobre a sua vida aqui nessa noite, levante a sua mão em nome de Jesus. Eu estou sentindo Deus. Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite, meus irmãos. Abra a boca para adorar, abra a boca para glorificar. Eu não quero uma glória que não é minha. Eu não quero uma glória que não é minha. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Enquanto você viver para a glória de Deus, enquanto você viver para o louvor de Deus, Deus, Ele vai nos fazer triunfar. Deus, Ele vai nos fazer prosperar na sua presença. Enquanto vivermos para a honra e glória do seu nome, aleluia, Deus nos fará voar nas alturas. Deus renovará as nossas forças. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que está dependente de Deus, meus irmãos, pode vir as dificuldades e as adversidades como João enfrentou, mas João está dizendo: glória a Deus, eu posso morrer em paz, porque meus olhos viram o Messias. Eu posso partir para a glória, porque eu já tive um encontro verdadeiro com o Mestre. Aleluia. Para nós encerrarmos, meus irmãos, são 51 versículos nesse primeiro capítulo, e eu não tenho condição de comentar todos agora, mas o versículo 29, João diz assim: no dia seguinte, depois dessa arrumação toda, dessa conversa todinha, que os fariseus foram lá: João, é tu mesmo, não é? Como é que é? João diz: não, sou eu não. Aí no versículo 29, João diz assim, no dia seguinte, viu João a Jesus. Olha aí o versículo 29. Viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse:
Ô meu primo, tudo bom, rapaz? Não. Olha o que João diz para ele, ó. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem foi o primeiro a reconhecer Jesus como o Senhor? Quem foi? João. É ou não é? João. Isso intimamente. Os dois estão dentro do ventre. Somente Maria e Isabel contemplaram aquela situação. Mas agora João está lá batizando no Jordão. A multidão está lá os fariseus, está lá os religiosos. Aí João para tudo. Ele olha para Jesus. E Jesus era comum ali no meio do povo, viu? Jesus era um comum ali no meio do povo. Você está achando que Jesus era o quê? Louro dos olhos azuis, que brilhava onde ele andasse? Está enganado. Jesus era um judeu simples, talvez muito magro, porque a Bíblia diz que ele não tinha aparência nem formosura. Os cabelos talvez eram encrespados, porque era comum daquela época. Jesus talvez tivesse o rosto, a pele queimada, era moreno por causa do sol. Era um homem comum. Aí João está olhando, batizando e diz assim: para tudo. Por quê? Porque eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira apenas o pecado de Israel, ele não expia apenas o pecado da nação israelita, mas ele tira o pecado do mundo. Versículo 30. Aí ele diz assim, ó: é esse aqui, ó. É aquele que eu falei, que vem após mim, que é depois de mim, e é primeiro do que eu. Você está entendendo, meus irmãos? Aí ele diz: eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso batizando com água. Eu estou só preparando o caminho para ele. Sabe qual é a tua maior utilidade na igreja? Não é você ser pastor, não é você ser obreiro, não é você ser cantor, não é você ser cantor, não é você ser missionário, não é você ser pregador, nada disso. A maior glória que nós temos na igreja é de ser aquele que anuncia que Cristo está voltando para levar o seu povo. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu acho muito bonita aquela canção, isso assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Não é assim, né? Aleluia. Bota aí. Amém. Vem pra cá, Tom, vem pra cá, Fábio. Aleluia. Para que tu cresças, Senhor. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Será que Ele é digno da tua adoração nessa noite? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Ele está aqui nessa noite. Oh, aleluia. Reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu. Cante. Que tu cresças, Senhor, mais e mais. Oh, glória. Como os serafins que cobrem o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. Oh, aleluia. Adore, levante as mãos.
Levante as mãos para adorar nessa noite. Levante as mãos. Deixa a glória dele tomar de conta da tua vida nessa noite. Abre a tua boca, vai adorando, vai dando glória, porque enquanto você o adora, ele te renova. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me vê. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Aleluia. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você hoje vai entrar na sua casa, minha irmã. Você hoje vai entrar na porta da sua casa, meu irmão. Você vai botar o pé dentro da sua casa e vai dizer: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está na minha casa. Eu profetizo nessa noite sobre a tua vida. Eu profetizo nessa noite sobre a tua família, que esse Cordeiro de Deus, ele vai fazer uma grande obra dentro da tua casa. O mundo vai ver, os teus vizinhos vão ver, a rua vai ver a obra que Deus vai fazer no meio da tua família. Quem crê nessa palavra, levanta a mão e adora. Mais de ti, Senhor, mais de ti, mais de ti. A glória é tua, Senhor Jesus.
A majestade é tua, Senhor. Só o Senhor pode tirar o pecado. Mas nós queremos a tua glória para simplesmente nos promovermos, se nós queremos a tua presença sobre as nossas vidas. Ó Cordeiro Santo de Deus, a nossa oração a ti nessa noite, ó Pai, é que tu liberte os cativos, Senhor. É que a tua luz, ó Pai, possa brilhar em meio às trevas nesse lugar, Senhor. E cada vez mais que a tua luz for brilhando, Pai, vidas vão sendo libertas e resgatadas para a honra e glória do teu próprio nome, ó Pai. O louvor é teu, a majestade é para ti, o reino é teu, Senhor. Oh Espírito Santo, que possamos diminuir, Pai, e à medida que formos diminuindo a tua glória, a tua presença, o teu poder vai se aperfeiçoando em nossas vidas, Pai. Oh Espírito Santo, continua conosco e nos dá vitória em tudo, no nome santo e bendito de Jesus. Levante as suas mãos em nome de Jesus e aplauda o nome do Senhor nessa noite, meus irmãos. Orende cara mahasuri.